Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa quarta e última aula de metodologia do ensino de filosofia. A aula de hoje tem por título o contexto brasileiro, filosofia como disciplina e filosofia como prática. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em filosofia, com especialização em mestrado na área de ética e filosofia política. É a nossa quarta e última aula. O que nós vimos nas aulas anteriores? Primeiro, nós fizemos um resgate da educação desde a Grécia Antiga e chegamos até a modernidade, com os racionalistas, empiristas, como se deu a separação entre filosofia e ciência, a partir principalmente da contribuição ali dos modernos, do Galileu Galilei, né, sobretudo. E aí nós percebemos que além das ciências da natureza, ou ciências exatas se separarem da filosofia, num segundo momento nós vamos ter a separação também das ciências humanas. E isso vai ter um impacto na educação, que é o que nos interessa aqui, né, que é a metodologia do ensino de filosofia. Na segunda aula, nós vimos como a psicologia acabou percebendo que cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o mundo, de compreender o mundo, que é a subjetividade, que foi uma descoberta ou uma contribuição da Idade Moderna, porque na Antiguidade se acreditava que as pessoas eram padronizadas, digamos assim, né? Então, se descobriu a importância da filosofia, do construtivismo, né? Que é como é que os conhecimentos vão sendo construídos na nossa mente, assim por diante. Na nossa terceira e última aula, nós falamos da fenomenologia e fizemos também uma aproximação com a antropologia, né? Se a psicologia nos mostra que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, a antropologia nos mostra que as culturas também trazem elementos diferentes que são importantes levar em conta. E hoje, então, contextualizando a nossa aula, nós vamos ver como a pedagogia moderna foi introduzida no Brasil e poderíamos aqui trazer uma comparação com a agricultura. Se você quer plantar um pé de laranja ou uma laranjeira, você vai pegar ou uma semente ou uma muda, né? Normalmente. Você não vai arrancar um pé de laranja inteiro com raiz grande, enorme, né? E fazer um buraco fundo e colocar ela já com raiz e tudo. Digamos assim, um pé de laranja adulto, uma laranjeira adulta. Você vai pegar ela pequena, né? E aí você vai tratando até ela se tornar grande. Então, a educação no Brasil foi trazida, nessa parte da pedagogia moderna, ela foi trazida como uma laranjeira que se traz, ou uma planta que se traz, com raiz e tudo. Por quê? Porque se trouxe a mentalidade, a maneira como ela era feita em outros lugares, na Europa, na América do Norte, se trouxe com tudo, né, e quis adaptar não, colocar aqui, né. Então é isso que a gente vai ver, como que a pedagogia moderna foi introduzida no Brasil. Nós vamos ver as contribuições da psicologia, da filosofia da linguagem ou da linguística, da antropologia e das ciências sociais, a pedagogia. A sociologia, que é uma ciência também recente, que se desmembrou da filosofia, assim como a psicologia e a antropologia também, ela começa a fazer uma análise da sociedade, das desigualdades, dos problemas sociais. Cada país, cada cultura, cada sociedade não tem seus problemas sociais. E isso tem que ter um reflexo na educação. A educação precisa levar isso em conta ou não? Isso aí não é tarefa da educação. Então é um pouco isso que a gente vai ver. E por último, nós vamos ver o propósito do Manifesto dos Pioneiros, que é um acontecimento ali no começo da década de 1930, e a educação tratando da questão dos problemas sociais. Aí, como eu disse, a sociologia pode vir lançar luzes, né, nessa nossa reflexão. Então, a nossa aula vai tratar de todos esses assuntos, levando em conta que o aprendizado que nós vamos tratar aqui é mais relacionado à nossa realidade brasileira. Então, vamos trazer as questões da escola nova, as contribuições do Paulo Freire, que é, se não o maior, um dos maiores pedagogos brasileiros, supostamente o maior educador brasileiro, o maior pedagogo, embora nacionalmente ele não seja tão reconhecido, tão valorizado, talvez até por conta das suas ideologias políticas, né? Um socialista, um marxista. Então, parece que a gente tem que jogar fora toda a teoria dele, né? Como diz o Haber, mas às vezes é preciso jogar fora apenas a água da banheira e manter a criança, né? Que você acabou de dar banho, você não joga fora junto com a água. Ou seja, algumas coisas talvez não te sirvam, mas outras coisas você tem que reter. Então, quando se fala do pensamento do Paulo Freire, acho que nós vemos por aí. A pedagogia da autonomia, da liberdade, pedagogia do oprimido, tão famosa, né? O que isso nos ajuda
no âmbito educacional, a compreensão de mundo e assim por diante. É isso que nós vamos tratar agora na nossa aula. Esse módulo que nós estamos entrando, então, tem como tema democracia, comunidade e processo de construção do conhecimento. O conhecimento é construído. Resgatando aquela ideia da educação, etimologicamente, né? Ex, de, ducere, conduzir de dentro para fora. Então, nós vamos garimpando dentro de nós mesmos para construirmos o conhecimento. Nesse sentido, o professor não é alguém que coloca, que deposita, que enfia na cabeça do educando as suas ideias ou a ideia dominante. É alguém que vai dar condições para que o educando processe, elabore, chegue ao conhecimento por si, que era um método muito bonito utilizado pelo Sócrates, né? Quando vinha com aquelas perguntas, a ironia, né? O método socrático, você lembra, né? Que é a dialética, que é o debate, e começa com a ironia. Ironia em grego é questionamento, interrogatório. Então ele vai perguntando de coisas que aparentemente ele sabe a resposta, né? Até nesse sentido que talvez pudéssemos trazer para o sentido de ironia moderno, né? O que é irônico? Aquele que quer arrancar de alguma coisa de você, você já percebe que ele está conduzindo você para falar o que ele quer ouvir, né? Então o Sócrates, supostamente, ele sabia a resposta, mas muitas vezes ele não sabia a resposta. E quando ele sabia a resposta também, ele queria que a pessoa chegasse na resposta que ele achava talvez que fosse a mais adequada. Normalmente, quando você vai se empenhar num trabalho, numa atividade, e a atividade vem colocada de cima para baixo, você não sente aquilo como sendo teu, não tem um pertencimento. Meu chefe me pediu para fazer isso. Agora, se o teu chefe conversa com você, e vocês dois acabam chegando à conclusão de que o melhor a se fazer é isso, muito possivelmente você vai comprar aquela ideia como sendo tua. O teu comprometimento é outro. Então, no âmbito educacional também é isso. Você vai descobrir aquela verdade como sendo tua. Não sei se você lembra uma frase do Piaget que nós apresentamos aqui nas nossas aulas, que uma verdade, uma verdade quando ela é aprendida, você aprende algo, uma verdade aprendida é meia verdade, dizia o Piaget. Uma verdade reconstruída é uma verdade inteira. Então, é como se você, dentro de você, conseguisse encontrar esse tipo de conhecimento. Então, vamos lá. Nós vamos começar fazendo a crítica à alienação capitalista. Isso aqui já é uma contribuição, então, das análises da sociedade, da sociologia, né? O socialismo tem falhas? Tem falhas. O capitalismo tem falhas? Tem falhas também. Qual é o sistema que nós temos? Nós temos o capitalismo. Então, eu acho que cabe mostrar as falhas do sistema que nós estamos vivenciando. Se nós fôssemos governados por um sistema socialista, nós temos que mostrar as falhas do sistema socialista. Nós temos que mostrar a falha dos dois, mas o que mais nos interessa é aquele que está impactando em nossa vida. Imagine dois cachorros, um cachorro te mordendo e um cachorro próximo de você. Qual é o cachorro que você vai bater primeiro? O cachorro que está te mordendo. Então, se nós temos um sistema que está nos infringindo problemas, eu vou atacar o outro sistema que ainda não chegou perto de mim, que ainda não está me infringindo nada. Posso até ter uma atitude crítica com relação a esse sistema, mas o primeiro sistema, o primeiro inimigo que eu tenho que combater é aquele que está me agredindo. Então, se eu sou vítima de um sistema que me explora, que domina, que aliena e assim por diante, é esse sistema que eu vou criticar. Agora, esse sistema já resolveu os seus problemas. Um outro sistema está me incomodando? Agora eu vou criticar esse outro sistema. Então, parece-me que talvez seja isso, a crítica à alienação capitalista. Vamos lá. O século XX, aqui no Brasil, começa apresentando bastante novidades. Em 1889, mais precisamente 15 de novembro, é instaurada a República. Então, quando vira de século XIX para XX, 1900, nós temos a República ainda muito recente, se engatinhando, se estruturando de alguma maneira. É preciso escolher um hino, é preciso escolher uma bandeira, né? É preciso fazer uma Constituição republicana e assim por diante. Aí nós vamos ter a fundação do Ministério da Educação e Cultura. Em 1934, por ali, nós temos a fundação da USP, que é um grande marco e hoje é a maior universidade da América Latina. E nós temos um movimento chamado Escola Nova. A Escola Nova é um movimento, como eu disse, que começa na Europa, ganha muita força nos Estados Unidos. John Dewey é um adepto dessa Escola Nova e acaba vindo para o Brasil. A crítica que você faz para a Escola Nova é, como eu disse, quando eu usei o exemplo da laranjeira, né, do pé da laranjeira, ele vem com raiz e tudo. Então, não considera o contexto brasileiro.
E o que a escola nova pressupunha? A escola nova, ela quer primeiro uma universalização do ensino, que o ensino seja gratuito para todos, o que é algo muito bom, e ela quer que o ensino seja mais pautado pela laicização ou laicidade, que os leigos, né, de certa maneira, que não tenham um viés religioso, que até o começo do século XX, a escola estava muito atrelada à igreja. Aqui no Brasil, a escola começa lá desde da Ratio Studiorum, né, que era dos jesuítas. Então, nós fomos marcados muito por isso. E agora eles estão reivindicando, então, que se separe um pouco da igreja, né, que os valores religiosos continuem no âmbito religioso e o valor escolar fique mais no âmbito do Estado. E aí, um pouquinho mais para frente, acho que ali por 1937, nós vamos ter o Estado Novo. O Estado Novo é aquele momento que é criado pelo Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas não ganhou a eleição, Júlio Prestes ganhou a eleição, mas aí dizia-se que o Júlio Prestes era um comunista, que ele não podia assumir o poder, e quem assume o poder não é o primeiro colocado, é o segundo colocado, que é um golpe de Estado, né? E o Getúlio Vargas, então, vem com algumas ideias, algumas inovações, e acabou ficando muito tempo no poder, e depois retorna, né, mais para frente, até chegar no momento do famoso suicídio do Getúlio Vargas. Então, nesse momento está sendo criado o Estado Novo. Em 1932, tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Um dos maiores nomes desse manifesto é do Anísio Teixeira, e o Anísio Teixeira é como se fosse o representante do John Dewey em território brasileiro. Aí nós temos também Cecília Meirelles, famosa Cecília Meirelles, Fernando Azevedo e alguns outros teóricos que vão se manifestar, então, a favor da escola nova, da educação nova, né, que se faça uma nova maneira de ensinar no Brasil, né, em todas as áreas. E nós vimos a educação passa, então, da família, ou barra igreja, dessas duas instituições, passa-se para o Estado. É mais ou menos isso a prerrogativa que o Estado Novo pressupõe, e a pedagogia acaba tendo uma tendência tecnocientífica. Já naquele tempo ela é pautada pelo tecnicismo, mas ela vai ser muito fortemente marcada mesmo pelo tecnicismo no final da década de 60. Daí sim se dá muita ênfase nessa questão do tecnicismo. E por último, a adaptação pedagógica, se diz que ela ficou fora de contexto e se deformou por causa disso, porque nós temos aqui de um lado uma briga entre os liberais, né, aqueles que ainda primam por um ensino pragmático, e nós temos de um outro lado os humanistas. Então está saindo um pouco o foco da igreja, mas ainda continua essa briga. Aqui nós queremos apresentar para você a questão da responsabilidade social no âmbito da educação. Existe uma lacuna, um fosso muito grande entre os ricos e pobres, e é um gap enorme que vai se separando cada vez mais. Dizem que a África e a América se distanciam uma da outra 1 centímetro por ano, né? Existe uma fenda de vulcões no meio do Atlântico, a chamada famosa fenda mesoatlântica, que faz esse processo vá sempre se distanciando. É mais ou menos o que acontece aqui, né? Cada vez mais nós temos ricos mais ricos e um número maior de pobres. Então, a educação pode contribuir para que isso seja amenizado, seja resolvido. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. A democracia deve ser o fim e a prática da educação. O fim porque nós queremos criar uma consciência democrática no educando, mas quando se cria essa consciência democrática, também se cria de maneira democrática. Então não existe aquela educação vertical, de cima para baixo, mas a educação ela é contextualizada horizontalmente. A educação e o combate à pobreza. A educação tem entre as suas preocupações fazer o mundo melhor para o educando. E um mundo melhor supõe uma sociedade justa. E uma sociedade justa, até pegando o conceito do Platão, uma sociedade harmoniosa, onde não existe tanta divergência ou tanta separação entre ricos e pobres. O Estado Novo vai propor uma educação para ricos e outra para pobres. Em que sentido uma educação para ricos? No sentido de que a escola de boa qualidade, ela não é acessível a todo mundo. Então, quem tem dinheiro, normalmente se prepara para uma escola boa. Quem não tem dinheiro, infelizmente, vai pegar aquilo que resta. Então, existe uma lacuna, né? Uma distanciação da escola de ricos e pobres.
Em 1964, os militares assumem o poder, fazem uma reformulação do Ministério da Educação e Cultura e fazem reformas conservadoras. Algo parecido com o que depois vai surgir mais próximo de nós, que é a famosa tendência da escola sem partido, que nós vamos tratar daqui a pouco. Dando continuidade, então, nesse assunto da democracia, comunidade e o processo de construção do conhecimento, nós percebemos que a sociedade, no início do século XX, ela vivencia um choque, né, bastante intenso entre essas duas grandes correntes, do liberalismo e do socialismo. Nós tivemos lá em 1929 o crash da Bolsa, e aí, diante daquele crash da Bolsa, deu-se a entender, talvez, que o socialismo não incorria naqueles erros que o capitalismo estava incorrendo, né, de um país, de repente, do dia para a noite quebrar. Estados Unidos é uma economia sólida, forte, grande. Na época de 1929, a economia estava ainda mais forte. Por quê? Porque a Europa estava se reconstruindo. A Europa tinha saído da guerra em 1918, a primeira grande guerra. Então, 10 anos comprando dos americanos, que os americanos não foram afetados pela guerra. Aliás, acho que os norte-americanos, a única vez que eles foram afetados por algum tipo de evento mais forte foi no 11 de setembro, porque eles nunca foram afetados em território mesmo deles, né? Teve a destruição da base de Pearl Harbor, mas não é no território americano, é um pouco mais distante, no Pacífico, né? Mas, enfim, aí os Estados Unidos vendiam muito para a Europa. Só que a Europa, em 10 anos, se reconstruiu. E aí a economia, tudo aquilo que era produzido ficou assim, tipo em estoque. Se ficou em estoque e não vende, é prejuízo, né? E a Bolsa estava lá em cima porque a angariação, o lucro era enorme, mas agora o lucro caiu. E aí a Bolsa vai ruir. Ruindo, vem uma quebradeira, efeito dominó. E todos os países capitalistas que negociavam com os norte-americanos vão sofrer o impacto disso. Os socialistas não sofreram tanto esse impacto. Então, entende-se que talvez o socialismo seja mais sólido. E isso vai ter um reflexo também dentro da educação, porque daí existe uma tendência, talvez, de fazer crítica a esse sistema capitalista. Vamos lá, então, entendendo um pouco da autenticidade da educação e a autonomia. Entende-se, e aqui você está vendo que está entre parênteses, ali com um sinalzinho de menos, porque é negativo. Negativamente, se entende que a escola nova ela foi implantada aqui no Brasil sem um contexto e sem história. Por isso que eu falei que é como querer plantar uma muda qualquer, né? Uma árvore qualquer, mas você não pegar a muda, pegar a árvore adulta, né? Normalmente não se faz isso, né? A tendência de que ela vingue é muito pequena, né? Quando se coloca a muda, então a tendência é muito maior. Então a educação também veio assim. Pegou-se uma educação fora de contexto, que era uma educação europeia, norte-americana, e quis se implantar no Brasil. O Brasil, infelizmente, parece que tem muito essa tendência de fazer isso, né? Eu costumo dizer que nós enfeitamos o nosso pinheirinho de Natal com bolas brilhantes, algodão para representar a neve, num Natal onde nós passamos de bermuda e chinelo, né? Porque o nosso Natal é sol, é verão. Mas nós importamos um Natal fora de contexto da Europa e reproduzimos isso nas nossas casas, no nosso comércio e assim por diante, né? Por que nós não fazemos eles representar o nosso Natal? Então, pobremente comparando, é mais ou menos isso que se faz com a educação. Traz uma educação, mas não se leva em conta o contexto. Essa é a crítica que se faz. E aí o Paulo Freire, então, nosso grande pedagogo, vem propondo a possibilidade de resgatar o contexto. Em que sentido? O Paulo Freire não vai ensinar, principalmente adulto, né? A metodologia do Paulo Freire foi pensada para adultos. Então, não vai ensinar um adulto, educar um adulto, formar um adulto fora do seu contexto, né? Ele pega alguém que é da agricultura e ele vai trabalhar em cima dos valores, da vivência, da experiência da pessoa da agricultura. Pega alguém que é da cidade e vai trabalhar em cima disso que a pessoa vive. Então, é como se a educação lançasse luzes à experiência. Não sei se você lembra de uma fala nossa aqui, que o conhecimento lança luzes à experiência, ilumina, esclarece. Então, é isso que o Paulo Freire vai colocar. Educar, segundo Paulo Freire, tem como objetivo também ajudar a superar a exclusão e a desigualdade. Por que educar ajuda a superar a exclusão e a desigualdade?
porque dá ferramentas para que a pessoa consiga conhecer o mundo, interpretar o mundo e agir por si, tomar decisões por si. Então, aqui não está dizendo que vai vencer a desigualdade dando uma formação técnica, profissionalizante, mas fazendo com que a pessoa desperte o senso crítico. Deve promover a emancipação coletiva. A emancipação deve ser individual, o crescimento, o resgate, a autonomia da pessoa, mas também deve ser coletiva, deve ser social. A sociedade deve estar mais ciente, né, do que está acontecendo com ela, sobretudo no âmbito político, econômico e assim por diante. A democracia e horizontalidade é outro assunto bastante presente na ideia do Paulo Freire, porque não se ensina de cima para baixo. O professor não é o dono da verdade, não deve ser considerado dono da verdade. Antigamente existia essa mentalidade que o professor sabia tudo e ele transmitia, ele enfiava na cabeça do aluno, né, tudo que ele conhecia. Então o professor tinha métodos e técnicas diferentes de ensino e agora está percebendo, não, o ensino é construído. Se eu tentar enfiar alguma coisa na cabeça da pessoa, a pessoa vai se fechar, ela vai rechaçar o conhecimento, a informação que eu estou tentando passar. Então eu preciso primeiro que a pessoa se abra para o conhecimento. E, por fim, libertar e estabelecer práticas libertadoras. Em que sentido libertar? No sentido de conscientizar. Somente uma pessoa que pensa por sua própria cabeça, sua própria racionalidade, pode se sentir livre. Então, aqui nós entramos num outro assunto. Liberdade, responsabilidade e crítica. Existe um duplo sentido de liberdade. Primeiro, que é libertar concedendo emancipação, o fato da pessoa poder ser dona da sua própria vida, mas também exigindo responsabilidade. Algo parecido com o que acontece no Evangelho, aparece lá, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Tem uma passagem que fala isso. Então é isso, você está emancipado, agora você também é responsável por uma sociedade mais justa, mais equilibrada e responsável para ajudar a emancipar o próximo. Como o prisioneiro da caverna que se liberta. Ele se liberta, mas ele volta para libertar quem ficou lá, né? Responsabilidade social e moral, então não é apenas uma responsabilidade social com desigualdade, justiça, combater esse tipo de coisa, né? Injustiças sociais, assim por diante, pobreza e tudo mais, mas é também moral, no sentido de resgatar uma maneira de viver e de presenciar a sociedade com padrões éticos, com ações corretas, comprometimento com o que é bom e é o bem, diferentemente daquela ideia que permanece na cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, levar vantagem, que no fundo levar vantagem é o quê? Passar o outro para trás. Então isso é uma reforma que precisa ser feita no âmbito moral. A educação e responsabilidade de reforma, pegando um gancho com a emancipação e a responsabilidade, então a pessoa que se emancipa, ela também acaba se comprometendo, ela também tem responsabilidade pela reforma que deve acontecer no âmbito da sociedade. A crise capitalista se resolve moral e individualmente se conscientizando. A crise capitalista, ela deve ser resolvida individualmente, mas ela também deve ser resolvida coletivamente. Em que sentido? Através da consciência do processo alienatório, alienante que o capitalismo promove. Como é que ele promove isso? O Karl Marx diz que a pessoa fica apartada, a mercadoria ganha vida própria, que é a famosa fetichização da mercadoria, né? A mercadoria ganha vida e o trabalhador ele é apenas uma ferramenta para gerar a mercadoria, como se ele, de certo modo, perdesse um pouco da vida. E, por fim, a escola, então, cabe formar o conceito de nacionalidade, superando aquela antiga mentalidade colonial. E isso o Getúlio acabou promovendo, né? Esse nacionalismo, né, de enaltecer as coisas brasileiras e tudo mais, e isso então também vem para a escola. Cabe também à escola mostrar que nós não somos mais colônia, não apenas no sentido econômico, mas também no sentido de conhecimento, de ciência e assim por diante.
chegamos num outro tópico, que é legislação prática filosófica e aplicações cotidianas. Como é que as leis acerca da educação foram sendo estabelecidas ao longo do Brasil, até nós chegarmos mais recentemente na LDB de 1996, né? LDB 9394/96. Nós tivemos várias leis que tratam disso e agora a última nossa é a BNCC. Então vamos tratar disso, que é algo bem próximo da gente. As diretrizes curriculares. Nós temos uma estrutura burocrática que ela funciona muitas vezes tendo avanços e outras vezes também sendo marcadas por retrocesso. E o que determina o avanço ou o retrocesso? Se nós analisarmos cruamente, neutramente, né, ou com neutralidade, digamos assim, nós vamos perceber, sem um viés assim, tendencioso, ideológico, né, é isso que eu quero dizer, a neutralidade, nós vamos perceber que conforme o tipo de política que é exercida no nosso país, é o tipo de educação que a gente tem. E isso é muito claro, principalmente quando você pega os extremos. Quando você tem partidos, ideologias de centro, às vezes as diferenças são tão sutis que não fica muito à vista. Mas quando se é muito extremos, né, aí nós conseguimos perceber muito claramente essas diferenças. Normalmente, quando se prima por uma visão mais capitalista, mais liberal, o tipo de ensino está mais voltado para o mercado de trabalho, para o tecnicismo, preparar mão de obra e assim por diante. Os conteúdos importados são adaptados ao Brasil. Voltando a resgatar aquela imagem, né, de trazer um sistema educacional pronto, que deu certo em outros países. Se deu certo lá, vai dar certo aqui. E isso pode não ser muito verdadeiro, né? Cada sociedade, cada época tem as suas particularidades, então é preciso pensar uma educação a partir da nossa realidade. Tudo aquilo que é importado, deve ser importado apenas os elementos que se encaixam na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa maneira de ver o mundo, né? Nós já trouxemos uma herança lá desde Portugal, né, que é implantada no Brasil, então nós precisamos agora resgatar um modo nosso. Até 1930 era a igreja que estabelecia o programa educacional. Aí que vem o Manifesto dos Pioneiros, né, vem a Escola Nova. E de 30 a 45 passa a ser o Estado. Então agora o tipo de educação sumiu de um lugar e vai parar nas mãos de outro, né? Qual será o impacto disso? De 45 a 64 ela se demonstrou mais democrática e de 64 a 88 veio o período dos militares e foi muito acentuada a questão do mercado de trabalho, inclusive no Brasil. O Ministério da Educação e Cultura recebia o apoio, o suporte de uma instituição norte-americana, o USAID, né? USAID, sei lá a pronúncia correta, que fazia uma espécie de uma parceria. Então, o que o MEC determinava tinha que passar pelo aval dessa outra instituição. E aqui daí foi feito um programa, né, de alfabetização, Programa Brasileiro de Alfabetização, o famoso Mobral, né? Quem é um pouquinho mais antigo, né, lembra do Mobral. De 1988 a 2016, voltou-se então essa tendência de universalização, gratuidade do ensino, do ensino de um modo geral e da laicidade. Laicidade é que as igrejas deixam um pouco, né, a parte da educação por conta dos leigos, e aí então se resgata, de certo modo, a qualidade e a inclusão. Por que a inclusão? Porque se fala muito das cotas. As cotas eram uma tentativa de pagar uma dívida social. Que outros países têm isso, né? Os Estados Unidos têm isso, né? Não assim, dar cotas, né? Mas de fazer uma educação com mais equilíbrio. Eles têm isso também lá. E a educação de qualidade, nós vimos isso de 88 a 2016, uns programas que existiam das pessoas fazerem aqueles mestrado, doutorado, sanduíche ou doutorado fora do Brasil. Se investiu bastante nesse tipo de coisa que depois acabou sumindo também, né? E de 2016 para cá, então, nós temos uma tendência de escola sem partido e terceirização e assim por diante. E como está o ensino da filosofia acadêmica hoje? Existe uma tendência tecnicista hoje de voltar a preparar para o mercado de trabalho e aí então vai se descartando aos poucos a filosofia, nós vemos isso na BNCC. A filosofia retornou com a redemocratização
É a educação emancipadora nesse momento, que é aquela educação que esclarece, que faz com que a pessoa pense por si, ela é um pouquinho mais esquecida, porque o que conta é o mercado de trabalho. Então, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de avanço, de suporte para esse tipo de área. O tecnicismo acaba tendo um comprometimento em manter o status quo, aquela figura, né, do cavaleiro, do burguês, do gentleman. Então, o tecnicismo não quer mudanças sociais, ele quer manter o status. A filosofia é o avesso do tecnicismo. O tecnicismo prima pelo pragmatismo, pelo utilitarismo e assim por diante, e a filosofia visa o esclarecimento. 1998, a disciplina reflexiva sobre cidadania, capacidade de pensar o mundo, as próprias bases do pensamento, acaba aparecendo na nossa Constituição, que é promulgada em 1988, e a partir dali, então, como se a filosofia começasse a renascer novamente. Chegamos no momento da nossa resolução da situação-problema. Situação-problema que nós trazemos aqui para você da 4.1 do teu livro didático e propõe o seguinte: como ensinar valores democráticos que preparem o aluno para serem agentes de transformação da realidade e não mera mão de obra para a indústria. Talvez aqui o que a gente deva falar é o seguinte: normalmente, nós contrapomos uma educação que prepara para o mercado de trabalho e uma educação que conscientiza. Mas talvez o mais correto seria nós mostrarmos o seguinte: uma educação que só prepara para o mercado de trabalho e uma educação que prepara para o mercado de trabalho e também conscientiza. Então, é isso que a gente pretende, talvez, ou deveria apresentar. Qual é a metodologia do ensino da filosofia para o século XXI no Brasil? Que você tenha qualificação para o mercado de trabalho. Não existe nada de errado em você se qualificar para o mercado de trabalho. Muita gente que busca educação é muito franco, inclusive, quando diz isso: eu preciso melhorar para o mercado de trabalho. Mas, além de melhorar para o mercado de trabalho, será que não é possível dar um algo a mais? É como se você fosse comprar um produto e levar dois. Tem uma loja onde você compra um produto e leva aquele produto que você comprou. Tem uma loja onde você compra um produto e leva aquele produto que você comprou e leva mais um. Em qual loja você vai comprar? Então, seria mais ou menos isso que nós estamos propondo aqui. Acompanhe comigo a apresentação da situação-problema. Em uma reunião pedagógica, você deve justificar os métodos que devem ser ativos e incutir a reflexão crítica sobre o mundo a partir dos conteúdos das disciplinas. Então, veja lá, ele é ativo porque o próprio educando vai construir. E aí ele já sai daquela imposição, daquela educação tradicional que coloca, enfia na cabeça do aluno, né, os seus conhecimentos. Então, ele consegue, além disso, além dele ser ativo, ele também vai partir dos conteúdos da disciplina, da conscientização, da reflexão crítica. Vamos problematizar essa situação. Parece redundante, né? Problematizar a situação, problema, mas enfim. A questão é conscientizar para as reformas sociais e conciliar essa atividade com outras. Veja bem, aqui vai ser ofertado então os dois produtos: conscientizar e mais outra atividade. Passar o conteúdo, mas instigar a reflexão de maneira prática, de modo a aplicar os conteúdos na prática. Alguns coordenadores de curso, eles falam sobre isso, né? Eles dizem assim: é preciso que o meu aluno, além de aprender as técnicas referentes ao desenvolvimento da profissão amanhã ou depois, que ele consiga perceber, fazer uma análise crítica do mundo. E aqui nós colocamos, então, uma questão: como fazer isso em filosofia, uma disciplina, por vezes, avessa à realização técnica do mundo? A filosofia, ela é um pensamento crítico reflexivo, mas a filosofia, ela não pode, talvez, ou não deva, querer combater a profissionalização. Não, ela tem que vir como algo que é agregado à profissionalização. As grandes mudanças que aconteceram no mundo,
a grande maioria delas, assim que elas acontecem, você pode estudar isso em qualquer época do mundo, assim que elas acontecem e as pessoas tentam combater, porque tudo que é novo meio que ofende, machuca, assusta, as pessoas tentam combater, mas elas vão combatendo, elas não percebem que, no fundo, é dar murro em ponta de faca, porque não vai voltar. Então, muitas inovações, elas não voltam nunca mais. No âmbito educacional é a mesma coisa. Falar assim, não, eu quero apenas entender o mundo criticamente, isso é suficiente. Você vai viver com isso? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, você tem que viver com o suor do teu rosto. Você tem que aprender alguma coisa para poder ganhar o pão em cima disso, que é a ideia lá do John Locke, né? Que ele vai se basear lá naquele comecinho da Bíblia, no Gênesis, quando Deus fala para Adão, doravante comerás o pão com o suor do teu rosto. John Locke, que é o pai do liberalismo, ele fala, está autorizado, então, o enriquecimento. Se com o suor do teu rosto você conseguir acumular bens, não tem nada de errado, está lá na Bíblia já isso, né? Então, numa sociedade capitalista, é preciso estar preparado para isso, mas é preciso também não ser inocente. Como diz na Bíblia, ser simples como as pombas e esperto como as serpentes. Então é preciso você estar antenado para o mercado de trabalho, mas perceber, eu estou trabalhando, estou ganhando, mas meu patrão ganha mais do que eu, né? Então você está sempre ciente da tua situação. Resolvendo a situação, problema. Pode-se partir da realidade dos educandos e construir algo, isso seria mais recomendável. Um jornal filosófico, um podcast e assim por diante. Onde estejam presentes o cotidiano do estudante, né, porque aí ele vai se identificar com isso, organizados à luz das disciplinas e dos conteúdos oferecidos. O professor propõe, olha lá, o professor não impõe, ele não escolhe, ele não determina, o professor propõe o tema, os educandos propõem a abordagem, e isto é o que eles vão produzir com aquilo que está sendo elaborado coletivamente. Então, essa seria a resolução da nossa situação problema, como conjugar, né, a filosofia com o mercado. Aqui nós propomos um momento de interação para a gente refletir. É o seguinte, a educação está acessível democraticamente? Hoje nós formamos ou nós instruímos? Nós educamos ou nós capacitamos? Muitas vezes é comum, né, você ouvir nas empresas, nas reuniões, olha, nós vamos ter uma capacitação. Uma capacitação, o que ela está dizendo? Vai te tornar capaz de se adequar a uma determinada situação, a uma determinada atividade, tarefa e assim por diante. Então, a educação ela está acessível democraticamente no sentido de que ricos e pobres eles têm acesso ao mesmo tipo de educação. No nosso país, nós percebemos que existem educações diferentes, né? Nós temos uma educação mais requintada e mais cara, entre aspas, nos anos iniciais, e nós temos uma educação de qualidade no ensino superior, que para você conseguir entrar e fazer uso dessa educação de qualidade, você tem que ter um preparo nos anos iniciais. Mas o preparo dos anos iniciais oferecido pela política vigente no Brasil, desde muito tempo já, esse preparo é aquém do que deveria ser. Até a década de 70, prevalecia no Brasil uma visão social-democrata, que primava por uma educação de qualidade. Embora tenhamos ali reformas, como nós falamos, a reforma de 68, a reforma tecnicista e assim por diante, né? Um período que o próprio Ministério da Educação era acompanhado por uma instituição norte-americana, então eles escolhiam os conteúdos juntos, né? Aquele tempo que tinha educação moral e cívica, Organização Social e Política do Brasil, o SPB, famoso SPB, né? Então, nesse momento, os conteúdos eram escolhidos meio que de cima para baixo, né? E aí nós conseguimos reverter isso, mas esse tempo se tem uma educação de qualidade. Até a década de 70, em 1973, tivemos a crise do petróleo, aí a social-democracia começa a ter dificuldade para continuar oferecendo os programas sociais, os serviços sociais, né? E aí, então, a escola começa a ser um pouco mais sucateada, e aí vem até a nossa época uma escola que hoje, para o ensino básico,
ela fica bem aquém de algumas outras escolas. Nós temos um sistema educacional vergonhoso, né? Quando nós falamos em âmbito mundial, nós ganhamos, se comparado aí com 150, 160 países que normalmente fazem parte, né, dessa pesquisa, nós sempre ficamos lá nas últimas, entre os 10 últimos, quase sempre o Brasil está presente. Então, a nossa educação tem muito que crescer. A educação democrática, parece que ela não está ainda acessível a todos. E nós estamos, talvez, mais preocupados em instruir do que formar. E qual seria essa diferenciação entre instruir e formar? Acho que vale a pena resgatar ali aquele conceito de paideia da Grécia Antiga. No alemão tem o conceito de Bildung. Bildung é praticamente a mesma ideia, né, de formar a pessoa integralmente. Na Grécia Antiga já falamos disso, tinha 2 tipos de educação, um para ricos, para os nobres, e um para os camponeses, para os pobres. Na Idade Moderna isso vai aparecer de novo em John Locke, principalmente. Uma educação para formar a pessoa para trabalhar e uma educação para formar a pessoa para tocar seus negócios. É diferente a educação. E hoje nós podemos perceber que existe essa tendência. Como é que nós poderíamos resolver isso? Oferecendo os 2 tipos de educação. Você vai formar para o mercado de trabalho, não tem como não formar para o mercado de trabalho. O próprio educando está buscando isso. Mas além de formar para o mercado de trabalho, também apresentar elementos que ajudem a pessoa a desenvolver a própria racionalidade. Me permite voltar lá no Platão? A educação deve ter como objetivo ajudar a pessoa a pensar por si. Não ficar aquém, não ficar refém de ninguém que lhe incuta ideias na sua cabeça. Quem tem ideias incutidas na sua cabeça não é livre. É esse o problema, né? Nós devemos ser donos da nossa vida e não simples fantoches na mão dos sistemas dominantes. Dando continuidade, então, mais uma vez, nesse módulo Legislação, Prática Filosófica e Aplicação Cotidiana, onde nós vamos tratar das leis que foram estabelecidas para a educação no Brasil e assim por diante. Nós vamos agora tratar de algo bem recente, né, que está aí, como se diz, está saindo do forno agora, que é a BNCC, né, a Base Nacional Curricular de Cursos e os programas curriculares. Quando é que começa isso? A raiz disso tudo está lá na nossa Constituição Federal de 1988, na nossa LDB de 1996. Essa Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã, que foi promulgada lá pelo Ulisses Guimarães, que depois morreu e nunca foi encontrado o seu corpo, né? O helicóptero caiu no mar no Rio de Janeiro. Então, nessa Constituição se acentua uma educação para a cidadania. Esse aspecto é um aspecto bonito, relevante. A educação para o mercado de trabalho não está falando isso. Educação para a cidadania. A cidadania compreende também o mercado de trabalho? Possivelmente. Né? Como é que você vai viver? Como é que um cidadão vai ser digno de uma vida honrada se não tiver um mercado de trabalho? Mas não se resume no mercado de trabalho. A educação ficou, então, decretada a partir dessa Constituição de 1988, que é direito de todos e dever do Estado. Se é dever do cidadão e o cidadão deixa de cumprir, ele vai ser penalizado por isso. Se você tem o dever de pagar imposto de renda e você não paga, você vai ser chamado para prestar esclarecimento sobre isso. Então, é dever do cidadão, o cidadão tem que cumprir. Agora, a educação aqui é dever do Estado. O Estado cumpre? O Estado muitas vezes não cumpre, em muitas situações não cumpre. Inclusive, a parcela de dinheiro que é destinado à educação vem cada vez diminuindo mais. Há uma tentativa de esvaziar os cofres da educação, porque se a educação não tiver recurso, então ela sucumbe, ela se obriga a fazer aquilo que é determinado pelo poder vigente, né? De 2015 a 2017, entende-se que a BNCC ela foi discutida num ambiente sem democracia e as discussões eram sem sentido. Por que isso? É estranho falar, né? De 2015 a 2017 era um ambiente sem democracia.
Nós tivemos uma ditadura, e nesses 2 anos, que eu não me lembro, em 3 anos, 15, 16, 17, não é nesse sentido. É no sentido de que quem estava discutindo a BNCC não podia escolher os assuntos que iam ser discutidos. É como se tivesse um grupo de deputados, por exemplo, discutindo essa base nacional curricular de curso, eles tivessem que discutir, aqui está a pauta que vocês vão discutir, vocês têm que discutir sobre isso. Mas nós queríamos discutir a realidade escolar. Não, realidade escolar não. Nós vamos discutir as diretrizes curriculares. E aí é sem sentido por quê? Porque ela se afasta do propósito que havia sido estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e se afasta da LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que vai acentuar, colocar no papel, na prática, aquilo que estava alinhavado, né, que estava projetado dentro da Constituição Federal de 1988. Então, em 2018, a BNCC promove, ela mostra que ela está promovendo um controle estatal. Em que sentido? É o Estado que vai determinar o que a educação tem que ensinar, o que a educação deve levar em conta. Não são os contextos. É como se tirasse a autonomia da escola, né? De fazer suas escolhas, elaborar seus próprios currículos. O MEC sempre fez isso, né? De dizer o que a escola tem que ensinar. Isso, quanto a isso, não tem nada de errado. Mas agora, então, diminui ainda mais a autonomia das instituições e esse controle fica na mão do Estado. Volta a formação de mão de obra, acentua-se, né? Volta a se acentuar essa formação da mão de obra e diminui ainda mais a formação conscientizadora para a emancipação, para a autonomia. E percebe-se que existe muito mais espaço para as interferências governamentais com relação à autonomia universitária. Então, quem é que escolhe os reitores das universidades? É a própria universidade. Agora, talvez não. No lugar de vocês escolher, eu vou determinar quem que eu quero como diretor. Então, eu quero alguém que esteja alinhado aos meus propósitos, que enxergue as coisas como eu enxergo, que valorize o que eu valorizo. Então, vai minimizando, vai diminuindo, né, a autonomia da educação em si. E vai cada vez mais delegando isso, colocando isso na mão do Estado, dos governantes e assim por diante. O problema é que a cada 4 anos nós trocamos de governante. E se o governante a cada 4 anos fizer o que lhe der na telha, nós teremos a escola cada vez sucumbindo para lá e para cá ao sabor do vento. Então, é preciso ter algo determinado e fixo. É isso aqui que a escola vai ter como projeto para os próximos 20 ou 30 anos e assim por diante. Então, a filosofia agora é apresentada como disciplina e ação crítica, que é uma das características da filosofia. Então, sempre fazer uma avaliação criteriosa sobre o que está acontecendo aqui agora no âmbito da educação. A educação brasileira faz uma espécie de reprodução social. Por que reprodução social? Porque ela dá um acesso desigual ao sistema educacional, ela quer promover a coesão nacional e acaba, então, prevalecendo também o status quo. O que é o status quo? Aquele estado do jeito que está se apresentando aqui, não se muda. Existe uma diferença entre ricos e pobres, isso não é tema da educação. Para os ricos tem uma educação X, para os pobres um outro tipo de educação. Um pobre pode chegar a usufruir de uma educação destinada, entre aspas, a um rico? Pode, mas desde que ele seja uma sumidade, seja um gênio, que ele consiga chegar numa instituição pública de ponta, de liderança aqui no Brasil, né, as mais bem conceituadas, e ele consiga entrar por mérito próprio, porque se ele for pobre e estudar nas escolas que lhe são acessíveis, muito provavelmente ele não vai conseguir disputar a vaga com aqueles que tiveram preparo de ponta, né, desde a infância e assim por diante. A educação agrega valor nesse sentido para o mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho ele vem muito atrás, principalmente o mercado internacional. O que o mercado internacional quer? Que tenha mão de obra abundante, porque quanto mais mão de obra abundante tiver, menos você precisa pagar. Existe uma concorrência, né, entre as pessoas que estão no mercado. E o preparo, tem que ter o preparo para poder desempenhar as suas funções com eficácia. A educação passa a ser uma educação-instrução distante da política. Esse distante da política a gente poderia dizer alienado do universo político, como se a educação fosse uma coisa, a política fosse outra. A política não intervém na educação? Não.
Mas a política intervém, inclusive não apenas colocando as diretrizes da educação, mas também financiando a educação. O Estado paga os professores, né, tira do nosso bolso através do imposto. Então, a política está muito presente também na educação. A filosofia debate o sistema educacional e dificulta a manipulação ou dominação. A filosofia traz essa reflexão para dentro de si, uma reflexão crítica, e aí muitas vezes ela mostra onde está o elemento dominante, onde se passa as ideias dominantes. E isso é interessante, por isso que a filosofia às vezes ela não é muito bem vista, e quando se tem uma tentativa de fazer com que as pessoas pensem menos por si, uma das primeiras disciplinas que caem fora é a filosofia, né? Porque supostamente a filosofia deveria levar a pessoa a pensar por si. Mas num país onde não interessa que as pessoas pensem por si, então também não interessa a filosofia. E por fim, a filosofia não agrega valor material. Talvez você já tenha ouvido falar, né, que a filosofia é a ciência. Já é errado falar que ela é ciência, ela não é, né? Mas alguns, em tom de ironia, dizem que a filosofia é a ciência com a qual ou sem a qual você permanece tal e qual. É mais ou menos isso que está mostrando aqui. Não serve para nada. Por quê? Porque o valor que interessa é o valor material, o retorno, o lucro e assim por diante. E a filosofia não se compromete com esse tipo de papel. E o nosso último módulo, então, da disciplina é a educação nas perspectivas reprodutora ou libertadora. Poderíamos colocar no lugar do ou, né? O ou é um disjuntivo, nós poderíamos colocar um conectivo e. Reprodutora e libertadora também cabe aqui, porque a educação pode ser uma coisa ou outra e também pode ser as duas, né? O que é a reprodutora? A reprodutora é, tá bom do jeito que tá, vamos continuar fazendo assim, vamos continuar reproduzindo esse modelo. E a libertadora não, nós precisamos libertar as pessoas dessa situação em que elas se encontram. Então, quando nós pegamos e trazemos os problemas sociais que nós colocamos desde o início, que esse é o contexto da nossa aula, é um dos escopos dessa aula, é refletir também sobre os problemas sociais. Quando nós trazemos isso para o âmbito da reflexão, nós precisamos pensar, é compromisso da educação minimizar o sofrimento dos outros? Por que a gente estuda? Nós estudamos para melhorar de vida, financeiramente também, só financeiramente, não só financeiramente. Compreender o mundo, ser livre, pensar por si. Em última instância, talvez seja até um projeto audacioso e utópico, a educação seria para ajudar a pessoa a alcançar a felicidade, a realização, se entender como ser humano. Porque será que nós vivemos numa sociedade onde nós encontramos cada vez mais um número crescente de pessoas depressivas? Porque talvez se sentem sufocadas em dar certo na vida sem nem sequer compreender como é a vida. E aqui poderíamos nos espelhar naquele documento, naquele texto, né, do Freud, Mal-Estar na Civilização. A civilização é um peso, a civilização cobra da gente um padrão que talvez não esteja de acordo com a nossa verdadeira natureza. Mas como é que eu vou saber qual é a verdadeira natureza? O estudo. Mas o estudo não é apenas para o mercado de trabalho? Está sendo, mas poderia não ser. Então, seria isso. Vamos lá. Produção multilateral do conhecimento. Conhecimento, quando é produzido, em muitos lados e em muitos sentidos. Ele também tem essa perspectiva, né? A democracia é condição necessária à pedagogia. Em que sentido a democracia? Não estamos falando no sentido político especificamente, mas no conceito de democracia. Demos povocracia, poder, né? Então, que a gente consiga tomar as decisões, que a gente tenha as decisões, ter acesso às decisões. Não é nem ter as decisões nas mãos, né? Não cabe a nós termos decisões nas mãos, mas que nós tenhamos acesso, que nós possamos debater as decisões. Uma espécie, digamos assim, no âmbito educacional, daquelas reuniões de pais e mestres, de conselhos que se fazem, dos pais que estão mais comprometidos em ajudar na escola. Você lembra que tinha um momento que tinha isso, né? Que você ia ajudar na escola, como se você estivesse sendo responsável de alguma maneira, um patrono da escola, né? Que então você ia lá, o companheiro da escola, para dar o teu apoio. Então é mais ou menos isso. É nesse sentido que a democracia ela é uma condição necessária para a pedagogia. De formar as pessoas para serem conscientes e debater e construírem a sua própria vida com as suas mãos.
todo conhecimento deve ter um contexto coletivo. Há uma tendência, desde a modernidade, de enfatizar as liberdades individuais. Isso talvez comece desde o Hugo Grotius, né, que é nascido em 1583, holandês. Então, assim, fala muito das liberdades individuais, e é daí, inclusive, que vem aquele justnaturalismo, que nós nascemos com direitos, então cabe ao político respeitar o nosso direito e assim por diante. Isso é um ganho. Isso vem até 10 de dezembro de 1948, a promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, dos Direitos Humanos. 30 direitos são assegurados, e isso é um ganho. Mas é preciso também resgatar o coletivo, porque se nós enfatizarmos apenas o individual em detrimento do coletivo, primeiramente que nós nos enfraquecemos. Nós não vivemos isolados no mundo. E outra, se nós nos separarmos, nós ficamos mais enfraquecidos diante da opressão do sistema dominante. Vamos pegar uma empresa que tenha 10 funcionários. Se os 10 funcionários reclamarem do salário, o patrão tem que parar e repensar. Agora, se um reclamar, o patrão manda ele embora. Os outros 9 não reclamaram, por que ele está reclamando? E se o patrão for conversar com um por um, talvez eles não tenham coragem de reclamar para o patrão. Os 10 juntos têm coragem. E é mais ou menos isso que nós estamos colocando aqui. Então, todo conhecimento tem um contexto coletivo. Quanto menor a distância entre educador e educando, maior será a emancipação. Aqui não é distância, né? Quanto menor a distância. Ou seja, quanto mais próximo o educador tiver do educando, mais ele favorece a emancipação do educando. Mais ele favorece o fato do educando poder pensar por si. Ao determinar os conteúdos, a política tem essa tendência hoje de determinar os conteúdos, mas ao determinar os conteúdos, controla-se as ideias. Porque algumas coisas podem ser ensinar, outras não. Que aqui entra a contribuição daquela filosofia da linguagem, universo linguístico e tudo mais. Então, existem coisas que podem ser ensinadas, coisas que não podem ser ensinadas. Mais ou menos o que acontece em países onde existe a imprensa controlada. Tem coisas que você pode mostrar no jornal, tem coisas que você não pode mostrar. Se não mostra no jornal, ninguém fica sabendo. Se ninguém fica sabendo, é como se não existisse. Nos conteúdos educacionais é a mesma coisa. Tem coisas que você pode estudar, pode debater, pode aprofundar, e tem coisas que você não pode. Aí, então, por fim, controlando as ideias, controla-se o comportamento dos cidadãos. Nesse tema, nesse aspecto, é que a educação fica refém da política. O nosso próximo ponto, filosofia e pedagogia como ação, como agir, então. Precisa se romper com a tradição pedagógica colonial? É preciso isso? Libertar dessa ideia de colônia. Nós copiamos muito o que acontece fora do Brasil, né? Nós ainda continuamos colônia intelectual, né, do que acontece fora. A teoria freiriana altera comportamentos sociais. Por quê? Porque faz a pessoa ter consciência da sua própria realidade. E a filosofia e pedagogia estão irmanadas às filosofias da ação pela emancipação humana, que vai ser apresentada aqui até por Paulo Freire, por alguns outros teóricos, como sendo a praxis, né? É preciso interferir na praxis, fazer uma ação transformadora que transforma a realidade para que as gerações futuras já sejam produto dessa realidade transformada. Emancipado é ser autônomo, emancipado é pensar por si. Ser emancipado é ser responsável, é ser livre. E Freire propõe mais que um método. O que o Paulo Freire está propondo é uma prática que se baseia na experiência dos educandos. Por isso que o Paulo Freire dizia que a gente aprende fazendo, a gente aprende a filosofar filosofando. É uma prática que se põe, então, aos educandos. Dando continuidade, então, a esse tópico, onde nós tratamos da educação nas perspectivas tanto libertadora como reprodutora, nós vamos ver agora a filosofia como praxis. O que significa esse termo praxis, né? Eu acho que você já conhece. Esse termo praxis, ele é encontrado primeiramente em Aristóteles. Aristóteles, ao invés de dividir o conhecimento em dois, teórico e prático, como nós fazemos, né? Para nós hoje existe a teoria e a prática. Então, existe o conhecimento teórico e prático. O Aristóteles divide em três: teórico, produtivo e prático. O teórico é o mesmo teórico nosso, né? Que ele vai chamar de conhecimento intelectivo. Conhecer na inteligência, conhecer na teoria. Conhecimentos da geometria, por exemplo, são conhecimentos teóricos.
conhecimentos que você tem na cabeça. Não tem que a gente fala, né? Fazer conta de cabeça. O conhecimento teórico, aliás, o conhecimento prático, para Aristóteles, ele chama de produtivo. O conhecimento produtivo é saber fazer. Só que para nós, o conhecimento prático é saber fazer. Para Aristóteles, o conhecimento prático não é saber fazer. Esse saber é produtivo. Eu sei fazer uma mesa, esse conhecimento para nós hoje é um conhecimento prático. Para Aristóteles é produtivo, está produzindo algo. O conhecimento prático é aquele que, no momento que você faz, você altera a tua natureza também. Então, alguém que sabe cantar, ele se transforma a sua natureza em um cantor. Ele passa a ser um cantor. Então, esse é um exemplo de conhecimento prático. Alguém que sabe atuar no âmbito político se transforma numa pessoa política. E o melhor exemplo, ou o exemplo mais citado pelo Aristóteles de conhecimento prático, é a ética e a política. Porque quando você se compromete com a ética, você se transforma em uma pessoa boa. Então, essa é a praxis. E aqui a filosofia como praxis tem essa conotação de você poder interferir na realidade, no mundo e também ser resultado dessa interferência que você promoveu. Vamos lá. Freire enfatiza, Paulo Freire, a praxis revolucionária. Às vezes a palavra revolucionária ela vem carregada de um peso, né, que parece que você vai contra tudo o que está estabelecido, mas não é nesse sentido. O revolucionário que ele coloca é que as pessoas tenham a liberdade de pensar por si e de entender a sua própria situação. Imagine, e isso acho que pouca gente pode negar, imagine que exista cada vez mais um distanciamento entre ricos e pobres, que cada vez mais os ricos fiquem mais ricos em menor número. Se tinha 100 ricos há um ano atrás, agora serão 95, por exemplo. 5 de lá começa a cair para cá. Então, cada vez os mais ricos vão ficando mais ricos e os mais pobres vão se separando, como eu falei, né? Aquela analogia da África e América que vão se separando, se distanciando cada vez mais. Ricos e pobres também vão se distanciando. O que seria uma prática revolucionária? É uma prática que faz com que esse processo pare de acontecer. E, na medida do possível, ele começa a fazer o processo inverso. A revolução é o quê? É justamente o processo que retorna, que faz inverso. A gente estava tendo uma sociedade muito desigual e a desigualdade se acentuando cada vez mais. Então, pela educação, nós vamos fazer com que, primeiro, isso pare e depois que comece a se aproximar novamente. É essa praxis revolucionária que ele apresenta aqui. Segundo ponto, a praxis revolucionária é diferente da educação tradicional. Porque se a educação tradicional apenas parasse a diferença entre ricos e pobres já estava bom, mas ela não só não para, como ela acentua. Então, a revolucionária para e vai aproximando cada vez mais. A praxis revolucionária é ter princípios além do mero controle social. Então, princípios além do mero controle social é estar ciente da nossa própria condição, da nossa própria situação no mundo, do nosso lugar no mundo, que o nosso lugar no mundo não é um lugar natural, é um lugar criado, ele é um lugar artificial. E ricos e pobres é resultado de uma sociedade desigual, de uma sociedade exploradora e assim por diante. Né? Precisa necessariamente existir ricos e pobres? Talvez não. Então faz uma crítica à desigualdade, à dominação e à reprodução sociais. Quando a gente aborda esses temas aqui, quem não consegue enxergar como que estivesse dentro de uma garrafa, né? Nós fizemos já essa analogia, ou uma bolha, e não consegue ler o rótulo, né? Porque está dentro da garrafa, mas aí ele não sabe que tem rótulo, ele não percebe que tem rótulo. Então, quem está dentro desse sistema, está imerso nesse sistema, muitas vezes não percebe que a realidade poderia ser diferente. Mas para que a realidade seja diferente, é preciso se empenhar em construir essa realidade. Mas o que é uma realidade de dominação? Quando você pega, por exemplo, uma empresa que vem de um país sede, onde ela tem 30 empregados e cada empregado ganha, por exemplo, R$10.000 em média e se instala no Brasil tendo 30 empregados ganhando R$3.000 em média, e isso é um sistema de dominação. Mas isso não acontece? Acontece a todo momento, a todo instante. E é mal, é ruim que eles venham para cá? Não é ruim, serão sempre muito bem-vindos. Mas eles poderiam fazer algo parecido com o que eles fazem nos países deles. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm para quê? Para aumentar a sua lucratividade. E aí as leis, muitas vezes, elas são facilitadoras para que isso aconteça.
Então, os governantes têm que proteger a sua população e não aqueles que vêm de fora para explorar a sua população. Só que não se percebe isso, porque não se fala disso, isso é escondido. Então, é isso que a praxis revolucionária, a educação pautada por isso, busca mostrar. Tem por base princípios igualitários, a igualdade, e reflexivo, como eu estou tentando mostrar através desses exemplos. E constrói espaços democráticos. Perceba você que sempre nós estamos falando em espaços democráticos. O que é espaço democrático? É poder tomar decisão por si e tomar decisões cientes, consciente, né, de que é possível tomar essa decisão. Então, agora chegamos na democracia como educação. Princípios democráticos opõem-se à exploração. Por quê? Porque se decide coletivamente, se discute e assim por diante. Busca superar a realidade colonial, propondo emancipação ao vencer a alienação. O que seria uma realidade colonial? Por exemplo, ser explorado por uma empresa multinacional, por um mercado e assim por diante. Às vezes não é uma empresa multinacional. Você produz aqui e vende para fora, só que o teu produto lá fora não tem valor. Você vai vender uma laranja nos Estados Unidos, a laranja lá é subsidiada pelo governo, a nossa laranja não consegue entrar. Você vai vender o aço dele é subsidiado, o nosso aço não consegue entrar. Então, isso é uma realidade colonial. Quando você não percebe, não critica isso, acha que isso é natural, isso é normal, você está pensando numa realidade colonial, como se eles fossem a metrópole, né, lá do século passado, e nós somos a colônia, então nós temos que servir a metrópole. Os procedimentos democráticos devem ser ativos e coletivos. Então, nós devemos decidir juntos e nós decidirmos, não os outros decidir por nós, por isso que é ativo. Deve gerar mais potencialidades do que informações, fazer com que a pessoa desenvolva suas capacidades, suas tendências, suas potencialidades, mais do que receber informações. E, por fim, encerrando, educar é mais do que treinar. Educar é formar. Só que formar não no sentido de pôr na forma, não no sentido de informar, mas no sentido de fazer com que as potencialidades sejam abraçadas por uma forma maior que a forma social. É contribuir para que a sociedade e o mundo possa ser um pouquinho melhor. Chegamos na nossa última situação problema, ela vai estar no teu livro didático na seção 4.3. E o que ela propõe? Como apresentar filosofia numa feira de ciência, né? Nós temos uma tendência de valorizar o conhecimento prático, o conhecimento técnico, científico. E quando você fala em filosofia, é como se a filosofia está viajando. Filosofia não fala nada a ver com a vida, e é muito o contrário disso. Filosofia é uma tentativa de compreender a vida, como a religião também é uma tentativa de compreender a vida. A ciência, em alguns momentos, em alguns aspectos, também apresenta essa tentativa de compreender a vida. Então, como apresentar a filosofia numa feira de ciência? Vamos lá. Apresentando a nossa situação, problema. Como responsável pela turma, você propõe a utilização do método freiriano, do Paulo Freire, para uma livre escolha do tema e uma construção coletiva. O Paulo Freire, ele se pauta pela horizontalidade, né, na educação. Então, você não impõe as coisas, você constrói as coisas junto. E agora você vai apresentar a filosofia numa feira de ciência, vamos construir junto, vamos sentar, vamos dialogar. Isso é a democracia no âmbito educacional. Vamos problematizar essa questão. A turma deve decidir o tema para decidir a dinâmica ou o painel que deverá ser apresentado por eles. Então, quem decide é a turma. Você quer que os alunos decidam juntos sobre os passos e o planejamento como um todo, desde as primeiras discussões até a apresentação final. Por que a turma deve decidir junto? Porque quando você entende que você faz parte daquele processo, e aqui a gente chama isso de pertencimento, quando você se sente pertencendo àquela realidade, você abraça aquela realidade. Isso aqui não foi o professor que propôs ou o professor que impôs. Isso aqui fomos nós que decidimos. Então, isso é nosso. Eu pertenço, né, a esse projeto. Então, o aprendizado é maior. Não sei se você vai lembrar que eu falei do William Glasser, psiquiatra, não é nem psicólogo, psiquiatra norte-americano, que fala que a gente grava apenas 10% do que a gente lê, 20% do que a gente ouve, 30% do que a gente vê e assim por diante. Aí nós gravamos 60% daquilo que nós falamos, do que a gente fala, 60% só. Nós gravamos 70% daquilo que nós discutimos.
E nós gravamos 80% daquilo que nós fazemos. Então, quando se constrói em conjunto, você está o quê? Você está fazendo. Você vai gravar 80%. Olha o alcance do aprendizado quando a gente faz. Por isso, até que às vezes o EAD te ajuda a assimilar conteúdo, porque você não fica passivamente esperando o professor tem a obrigação de me ensinar. Você vai dizer assim, e se eu ficar com dúvida, o professor vai tirar minha dúvida que jeito? Então eu vou me aprofundar, eu vou prestar atenção, eu vou pesquisar. Claro que uma dúvida você vai passar para o teu tutor e assim por diante, e de alguma maneira a gente vai procurar sanar isso. Mas você se sente muito mais comprometido, você está construindo a tua educação. Você está indo atrás da tua educação. Então é nesse sentido, né, que o Paulo Freire propõe. Vamos lá resolver então a questão da Feira de Ciência. Primeiro, os temas devem lançar luzes às vivências dos alunos. Por quê? Porque a ciência sempre se debruça sobre a vida, sobre a realidade. A ciência não prima muito pelo que é idealizado, pelo que é concreto. Então, por isso, os temas devem lançar luz à vivência dos alunos, é bastante científico, devem provocar reflexões e mudanças, não apenas reflexões, devem fazer as escolhas conscientemente, não devem estar alienados, né? Não alienadamente. Ou seja, eles devem saber o que faz parte do conteúdo, o que é pertinente, o que é interessante, ou seja, a autonomia. Então, quanto mais a pessoa tiver consciência da sua realidade, enquanto ser humano, enquanto educando, enquanto profissional, enquanto mão de obra, quanto mais consciente disso, mais livre, mais autônomo, mais emancipado, e assim por diante. Chegamos no momento da nossa interação e o questionamento que nós propomos aqui é por que é importante que os alunos não sejam alienados. É claro que você deve já ter em mente por que é importante não ser alienado. O que é um alienado? A palavra alien, que é até título daquele filme, né? O alien é alguém que veio de outro mundo. E alien em latim é isso, é outro. Então, ser alienado é ser apartado, afastado, é fazer parte de outra realidade. Podemos dizer que ser alienado, no âmbito político, é deixar que os outros tomem decisões por nós. Ser alienado é deixar que os outros conduzam a nossa vida. Então, por que é importante que os alunos não sejam alienados? Porque somente assim eles serão donos das próprias vidas, das próprias decisões. É bom ser dono das próprias decisões? É bom e é recomendável porque você vai ser responsável pelo que você faz. O que você faz de bem e o que você faz de mal. Isso é responsabilidade tua. E quando a pessoa é alienada, ela pode ser levada a fazer tanto bem quanto mal sem perceber. Somente é livre aquele que não é alienado. E o Kant coloca isso que é cômodo ser menor. Naquele texto, né, famoso texto que eu já pedi para você baixar, o Alpha Clerum, resposta que é o esclarecimento, o Kant coloca isso, é cômodo ser menor, você tem alguém que pensa por mim, você tem um diretor espiritual que me conduz, você tem um livro que me faz refletir, você tem um médico, né, que me diz o que eu posso comer, o que eu não devo e assim por diante. Então é cômodo, eu fico numa situação acomodada por preguiça. O Kant fala disso, a culpa pode ser da própria pessoa, caso isso não seja porque lhe faltou oportunidade de se esclarecer. Tem gente que não teve oportunidade de se esclarecer. Tem gente que tem oportunidade, mas não quer. Por quê? Porque é preguiçoso. Então, o Kant recomenda sapere aude. Tenha audácia, busque se esclarecer. Somente a pessoa esclarecida, ela vence a alienação. E o pior de tudo, talvez, seja que o alienado, como ele é conduzido, ele é explorado, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, ele não é valorizado, ele não é reconhecido. O alienado, ele tem mais dificuldades de alcançar o maior bem, o maior valor da nossa vida, qual seja a felicidade. Para uma pessoa ser feliz, a palavra felicidade, que em grego é eudaimonia, que pode ser traduzido por bem inspirado, bem-aventurado, bem motivado. O feliz é aquele que vive de bem com a vida. Então, uma pessoa alienada,
ela não tem condições de tomar decisões por si, ela pode ser que viva de bem com a vida, mas ela, para viver de bem com a vida, ela precisa que os outros tomem as decisões por ela, que os outros digam como ela vai viver. Então, não tendo a rédea da própria vida nas suas mãos, ela vai ficar na dependência dos outros. Qual é a pessoa que quer ficar na dependência dos outros? Qual é a briga que muitas vezes um adolescente tem com seus pais? É justamente ele achar que ele já pode fazer uma série de coisas e os pais que ainda veem o filho como criança e tudo mais, às vezes como, entre aspas, né, irresponsável, vai dizer, filhão, isso você não pode fazer. Então existe aquele choque. O que é um alienado? O alienado é aquele que mais ou menos se coloca nessa situação, eu não posso fazer nada, porque os outros vão decidir por mim. Por isso é importante que os alunos não sejam alienados, porque eles tenham o rumo, a condução da sua vida nas próprias mãos, que eles não tomem decisões apenas pautado naquilo que os outros falam. Eu estou pedindo para o adolescente se revoltar com os pais, né, e ser um rebelde sem causa? Não, não é nesse sentido. É no sentido de que nós devemos respeitar o momento, o aprendizado, a vivência de cada uma das pessoas, dos educandos e até dos próprios filhos. O velho ditado chinês que diz que o pai sábio não é aquele que ensina, mas é aquele que aprende com os filhos. Quando eu li isso, eu pensei, deve estar errado, deixa eu ver se é isso mesmo. O pai sábio é aquele que aprende com os filhos. Depois eu fui perceber que o mundo muda e as gerações passadas muitas vezes são obrigadas a acompanhar essa mudança que o mundo apresenta. Então, viver alienado é viver num outro mundo, deixar que os outros tomem decisões por nós. E, nesse sentido, aí a felicidade fica comprometida. Por isso é importante que os alunos não sejam alienados. Recapitulando o que nós vimos na aula de hoje, a nossa quarta e última aula, podemos dizer então que nós vimos que o século XX, no Brasil, inicia repensando a educação. O século XIX já havia repensado a educação, a escola nova, que nós apresentamos aqui, né, o movimento escola novista, ele começa no século XIX nos Estados Unidos, na Europa, ganha os Estados Unidos e vem para o Brasil. Então, o século XX começa repensando isso e, de certa maneira, rompendo com a prerrogativa de que a igreja, né, estava responsável e dirigia a educação e passava seus valores por meio da educação e assim por diante. O Brasil é um país essencialmente católico ainda, deve estar em torno de uns 68% de católicos, mais ou menos. Esse percentual vem caindo, o número de evangélicos vem crescendo, né, vem subindo. Então, imagine como que seria uma educação hoje, caso esse movimento não tivesse prevalecido, o movimento Escola Nova. A igreja tendo a educação nas suas mãos, igreja católica, no caso. E aí, uma igreja evangélica, como que ela ia estudar numa igreja católica se os valores não batem? É claro que, possivelmente, as igrejas evangélicas também teriam as suas escolas. Mas e aí, quem não é de nenhuma dessas igrejas? Quem não tem nenhuma visão religiosa? Então, esse movimento foi bastante importante. Os escolas novistas apresentam propostas de educar para a liberdade, que é um acento já batido pelo Kant, né? Não é nenhuma novidade educar para a liberdade, o Kant fala isso, o Adorno fala isso, né? Então, vários filósofos, vários teóricos, o próprio Rousseau fala isso antes do Kant ainda, né? A educação avança e retrocede de acordo com os cenários políticos. Então, nós tivemos o Estado Novo, depois nós tivemos os militares, nós tivemos momentos que a democracia era mais valorizada e mais acentuada, momentos que não são tão acentuados, e isso tem um reflexo também na educação. Não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente. Parece-me talvez que seja mais infelizmente, porque a educação deve ser uma área que precisaria ter autonomia para caminhar por si, né? Humanismo e tecnicismo rivalizam, ou emancipação e pragmatismo rivalizam. Alguns acentuam que é preciso enfatizar mais um do que o outro. Talvez o correto seria nós oferecermos os dois, não precisa necessariamente que um brigue com o outro, né? É possível estabelecer parâmetros e limites para cada um dos dois. É preciso conscientizar o aluno, mas também é preciso prepará-lo para o mercado de trabalho, querendo ou não querendo, essa tendência não volta mais, né? Acho que dificilmente ou raramente algum aluno vai querer estudar apenas, como eu disse, eu quero compreender o mundo, né?
só se tiver muito dinheiro. Vai viver do quê? Compreender o mundo e aí? E quem te sustenta para você poder viver compreendendo o mundo? Então, nós precisamos, sim, nos preparar para ter uma profissão digna, mas desenvolver essa profissão de modo digno e consciente da nossa realidade. Consciente da realidade, talvez você até sofra mais, mas pelo menos você é mais dono da sua vida. Você não é, como falamos há pouco, alienado. E, por último, a autonomia e emancipação devem ser o foco. A autonomia e emancipação devem ser o foco, porém sem descuidar também da preparação para o mercado de trabalho, né? Existe uma tendência na escola, quando se fala no termo de avaliação, no termo de ensino, né? Nas nossas provas e tudo mais, existia uma tendência muito antigamente, e eu ainda sou um pouco reflexo disso, que você aprendia as coisas por decoreba. E a decoreba, parece que você tinha uma boa memória, você era excelente, você era inteligente, você sabia tudo de cabeça. E aí veio uma tendência de descartar a decoreba. Decoreba não serve para nada, não ajuda a nada. A palavra decor significa decoração. E tem coisas que a gente precisa guardar no coração mesmo. As coisas mais importantes você guarda no coração, você não esquece. Claro que a gente guarda tudo na mente, né? Mas guardar no coração significa que você tem um carinho por aquilo, você se preocupa com aquilo. Então hoje poderíamos dizer que as coisas não devem ser só na decoreba, mas também não deve prescindir, deixar de lado a decoreba. Do mesmo modo, nós podemos dizer que a educação, ela não pode ser só para a formação humana, mas ela também não pode ser só para a formação técnica. É preciso, de alguma maneira, conjugar essas duas tendências, essas duas vertentes. Aí, possivelmente, nós vamos ser bons profissionais e bons seres humanos, que talvez seja o grande propósito da educação. Essa foi a nossa aula de metodologia do ensino de filosofia e espero que as reflexões aqui apresentadas te ajudem a pensar, a se tornar crítico, né? E a se tornar talvez mais tolerante, mais autônomo, mais emancipado e assim por diante. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.